Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas sergipana reúne representantes de órgãos públicos para discutir a situação do antigo Hotel Palace. E por falar no Palace, a entrevista da semana do repórter Carlos França é com o engenheiro responsável pela construção do prédio na década de 60, João Machado Hollenberg. TCE Cidadão. Estudantes do curso de Direito de 2 universidades particulares da capital participam de aula prática na Corte de Contas. Fiscalização e controle. A gente destaca o balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, presidente eleito do Tribunal de Contas do Amapá vem a Aracaju para conhecer as experiências e avanços do Sistema de Informação da Área Tecnológica do TCE de Sergipe. Fique com a gente, a edição de hoje do TCE na TV está só começando. Representantes de vários órgãos públicos e sociedade civil estiveram reunidos no Tribunal de Contas de Sergipe para discutir a situação do antigo Hotel Palace. O prédio, inaugurado na década de 60, no Centro Comercial de Aracaju, foi interditado pela Justiça por causa do estado de conservação. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. No início do mês, o Tribunal de Justiça determinou a interdição do antigo Hotel Palace para execução de reparos no prédio. A estrutura, que tem pouco mais de meio século, está deteriorada por falta de manutenção. A situação foi detalhada em um relatório elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, que também defende a interdição. Oferece um risco e é uma tragédia anunciada, porque não existe manutenção nas instalações elétricas, nas instalações hidráulicas, não é, nas instalações mecânicas, nem nas instalações da estrutura do prédio. Então, entregue ao completo abandono, onde se anuncia uma tragédia. Agora, quando isso acontecer, aí só o tempo dirá. Agora, a engenharia não quer ser responsável por isso. Além de representantes da Defesa Civil, do CREA e do Ministério Público, a reunião convocada pelo TCE também contou com o superintendente do Patrimônio da União em Sergipe e o diretor da empresa sergipana de turismo, já que parte do prédio, que abriga comércios, também pertence à União e à Insetur. Esse imbróglio jurídico gerado por essa quantidade de proprietários não chega a um denominador comum. No que concerne a parte do Estado, toda a fiação elétrica ela já foi removida, todo material que possa gerar combustão já foi removido, tacos de madeira, pastilhas, esquadrilhas, e a área que pertence ao Estado ela já está completamente interditada. Não há nenhum tipo de habitação irregular, não há nenhum tipo de ocupação, realmente está interditada. Ou seja, o que o Estado poderia fazer já foi feito em relação a isso? Sim, nesse aspecto sim. Agora, há outras medidas que foi destacada na decisão judicial, como a questão da infiltração, medidas paliativas de extrema necessidade, reparos que precisam ser feitos. Aí vai haver a intervenção do Estado. A reunião foi convocada pelo TCE a fim de buscar um destino para o prédio depois da interdição. O promotor de justiça, Eduardo Matos, lembrou a importância cultural do prédio e destacou o empenho dos órgãos na busca por uma solução eficiente. Parabenizar o Tribunal de Contas, na pessoa do Dr. Ulisses Andrade, parabenizar o conselheiro Carlos Pina, que promoveram essa reunião, unindo todos os órgãos responsáveis pelo acompanhamento, pelo controle da questão do Hotel Palace, para que possamos chegar a um denominador comum. É um prédio histórico, é um prédio que faz parte do desenvolvimento de Aracaju. Então todos os órgãos estão fornecendo subsídios para que o Tribunal de Contas possa colaborar, cooperar para a chegada de uma solução de interesse do Estado. Depois da reunião, o conselheiro Carlos Pina disse que concluirá um relatório que será apresentado em sessão plenária. O conselheiro ficou responsável pela matéria depois que o procurador-geral do Ministério Público de Contas enviou uma representação ao TCE, sugerindo que a Corte fiscalizasse os prédios abandonados no Estado. A função primordial do tribunal é orientar. E esse é um caso de orientação. Esse é um caso em que o clamor público, a preocupação social trouxe ao Ministério Público o dever de
nos provocar em relação a isso. Nós temos, nesse caso, apenas uma limitação. Não é um prédio apenas do Estado, nem apenas do município, apenas de um jurisdicionado. É um prédio que tem representação também nas propriedades de 60, cerca de 60 ou mais de 60 condôminos que são proprietários daquelas salas e daquelas lojas. Então, esse é o limitador que nós temos. Nós podemos ir até a propriedade estadual. E quem também participou da reunião no Tribunal de Contas do Estado sobre a atual situação do antigo Hotel Palace foi o engenheiro responsável pela construção do prédio, João Machado Hollenberg. E o repórter Carlos França aproveitou a oportunidade para conversar com ele. Veja. Hoje nós vamos então conversar com o Dr. João Machado, que participou da reunião aqui no Tribunal de Contas sobre o destino do Hotel Palace. Nós vamos conversar com o Dr. João sobre isso. Dr. João Machado, primeiro lhe agradecer pelo senhor conversar com a gente e depois dizer o que o senhor achou desta reunião que o senhor participou como convidado aqui no Tribunal de Contas. Muito importante, porque nessa reunião foram expostos aqui a importância e os resultados que trouxe para Sergipe a construção do hotel. Sergipe vivia numa época de transição, houve a descoberta do petróleo e o Hotel Palace de Aracaju foi realmente um elemento de sustentação para a ocupação da economia sergipana, para a promoção da economia sergipana. O senhor era um jovem engenheiro, mas era um engenheiro já preparado para aquilo, apesar da juventude, né? E o senhor construiu um prédio que quase 60 anos depois o prédio está em pé. O que falta ali, doutor, me parece que é manutenção, como leigo, me parece que é manutenção. Exatamente. Eu fiz o primeiro edifício de apartamentos de Aracaju. O Atalaia. O edifício Atalaia. Isso. E foi feito com muito cuidado, com muita atenção, e foi feita a incorporação, que era desconhecida em Sergipe, esse processo. Pois bem, usei o mesmo método para a construção do Hotel Palace de Aracaju. Como? O Estado não dispunha de recursos, não dispunha de dinheiro, não houve empréstimo bancário, não havia o fundo de participação, não havia o royalties do petróleo, de maneira que a obra foi feita sem financiamento de banco, e foi feita com a venda das lojas que hoje fazem parte do conjunto. Elas representaram o preço, o valor das obras, representaram 70% do valor da construção total. Então o hotel foi de graça para Sergipe, prestou relevantes serviços e ele não deve ser destruído. O senhor é contra uma implosão, a demolição do hotel? Eu sou contra a implosão. Primeiro, porque iria custar talvez mais caro do que a recuperação desse hotel. E segundo, que é apagar a memória de uma época em que a economia sergipana dobrou de valores. O PIB sergipano, nessa época da permanência do Hotel Palace de Aracaju, duplicou. Então é um erro muito grande. Se nós preservamos outros bens, por que não preservar aquele que participou com grande força, com grande percentual no desenvolvimento do Estado? Doutor João, além do fato histórico, que é realmente importantíssimo, o senhor vê alguma outra utilidade para aquele hotel? Muitas utilidades. O Estado está em dificuldade financeira, mas há que haver inteligência bastante para, ou através de um órgão federal, ou através da universidade. A universidade pode montar um departamento lá. Enfim, não se pode deixar que esse marco da economia sergipana seja jogado, seja destruído, o que vai constituir também uma agressão aos que acreditaram no projeto, que compraram loja, que foram vitoriosas, que contribuíram para o desenvolvimento do comércio de Aracaju. Agora, uma coisa. Como o senhor se sentiu sendo convidado para participar dessa reunião? Na verdade, uma homenagem ao senhor, que, como eu disse no começo, era um jovem engenheiro que construiu esse prédio, construiu outros prédios. Agora o senhor é convidado para dar sua opinião, sua sugestão. Não, eu me senti honrado, certo? Mas senti também que havia da parte dos que estavam convidando um senso de responsabilidade, porque que precisa ser reformado, precisa. Sim. Porque precisa ser protegido pela manutenção,
precisa, mas é um dever do Estado. Perfeito. Ele contribuiu muito mais do que o que vai gastar para fazer a recomposição, além de a memória do Estado. Com certeza. Doutor João, eu queria agradecer muito a senhor por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado a você também. A seguir, a gente destaca o balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, presidente eleito do TCE do Amapá vem a Aracaju para conhecer as experiências e avanços da área tecnológica da Corte de Contas sergipana. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Já estamos de volta e, sem perder tempo, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 27 processos, dentre relatório de inspeção, aposentadorias e transferência para reserva remunerada. E na sessão da segunda Câmara foram julgados 23 processos. Na pauta, autos de infração, transferência para reserva remunerada, contrato de prestação de serviços, aposentadorias e reforma por invalidez. Já no Pleno foram julgados 11 processos e 3 protocolos pelo colegiado. Dentre os assuntos tratados, contas anuais da Câmara de Japoatã e da Prefeitura de Cumbe, aprovadas com ressalvas, e do Fundo Municipal de Saúde de Poço Verde, consideradas regulares. Também foram julgados recursos de reconsideração, rescisória, tomada de contas especial, prestação de contas, denúncias, consulta e representação. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Considerada referência nacional entre as cortes de contas do país, a área de tecnologia do TCE de Sergipe chamou desta vez a atenção do presidente eleito do Tribunal de Contas do Amapá. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O presidente eleito do Tribunal de Contas do Amapá, o conselheiro Michel Ouati, esteve no Tribunal de Contas de Sergipe para uma visita técnica. Além de visitar o gabinete da presidência, durante 2 dias, o conselheiro, o secretário-geral do TCE do Amapá e o diretor de informática percorreram as instalações da Corte de Contas e conheceram os sistemas e programas utilizados no TCE. O sistema que vocês estão usando aqui já está bem avançado, já tem vários exemplos de como está funcionando. E aí, antes de mais nada, eu quero agradecer ao presidente, doutor Ulício, por ter aberto as portas. E com certeza eu vejo de uma forma muito positiva as boas práticas que o TCE aqui de Sergipe está executando e que com certeza vai nos ajudar muito a nortear os caminhos para facilitar e dar celeridade, principalmente nos processos dentro do Amapá. Eles vêm aqui, trazem uma série de experiências deles, nós apresentamos as nossas experiências e com isso eu acho que engrandece todos os 2 estados, né? Estudantes de Direito da Universidade Tiradentes, da FANESE e da Universidade Federal puderam conhecer um pouco da rotina de trabalho no TCE por meio do projeto TCE Cidadão. A iniciativa, coordenada pela Escola de Contas, permite aos alunos vivenciarem um pouco da teoria aprendida em sala de aula e evidencia o empenho da Corte de Contas quando o assunto é a aproximação da sociedade. Se você tem interesse em participar do projeto, acesse www.tce.se.gov.br/ecojan/agenda TCE Cidadão. Conheça melhor e agende sua visita. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!